Amém? Graça e paz, amados. Amém? Deus maravilhoso, né, irmão? Momento maravilhoso que nós vivemos aqui já, né? Meio aos louvores, das orações, né, irmão? Dos espontâneos. Se Deus é tremendo e fala conosco, né, meus queridos? Eu vou abrir aqui a água, né, irmão? Para molhar as palavras, né, irmão? Porque elas secam, né? Só um segundinho. E vamos lá, né, meus queridos? Vamos à palavra do Senhor. Vamos orar ao Pai. Falar com Ele para falar conosco, né, irmão? De uma maneira tão tremenda como tem falado aqui aos nossos corações, todos os cultos, porque esse Deus é maravilhoso e tremendo, amém? Sentados mesmo. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Deus, por este momento tão importante também no culto, Pai. É o momento da palavra. Momento aqui, ó Pai, de nós aprendermos a palavra do Senhor. Por isso eu peço a Ti, fala comigo poderosamente, que eu possa aqui, ó Deus, ser um instrumento na Tua presença, para levar os corações a Tua palavra poderosa que muda, a Tua palavra tremenda que liberta, que cura, que sara, que restaura, que abençoe as vidas, os corações. Usa cada um de nós, ó Pai. Somos bênção do Senhor, somos um canal de bênção para onde nós estivermos, aonde nós formos, ó Pai. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos abençoe poderosamente. Eu te peço isso nesta manhã maravilhosa, ó Deus, e já te agradeço aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Glórias a Deus. Esse domingo maravilhoso. Estou feliz, estava com saudade do Henrique, né, Henrique? Trabalhando na correria, né? Deus abençoe você, viu? Lá no trabalho. Ser bênção lá onde você está. Ser bênção naquele lugar. E muitas vidas vão ser alcançadas, tá? Onde você chegar ali, a planta dos seus pés, vou abençoar ali muitas vidas, bem? Rony também, a Rose, estava com saudade, né, meus queridos? Estava com saudade de vocês, trabalhando bastante, a área da saúde, né? Não é fácil não, a gente sabe muito bem disso. Eu, um amigo também, convidei o Ataíde, estava quase para chegar aqui, né? Aí não deu também, a esposa também trabalha na área da saúde, né? Para estar aqui conosco, dividindo aqui esse espaço maravilhoso, né, meus queridos? Esse Deus é maravilhoso que está cuidando de cada um de nós, amém? Então vamos lá, queridos, falar um pouquinho aqui, na nossa introdução, irmãos, muito maravilhoso. Com Cristo, o resultado maravilhoso. Com Cristo, o resultado é espetacular. Guarda isso, irmão. Coloca isso no teu coração. Você vai ver que esse Jesus maravilhoso é tremendo na sua vida, meus queridos. Então vamos colocar lá, Carol, primeiro da casa. Olha, irmão, tem uma casa lá. Olha lá, os exemplos de uma casa, irmão. Aí pode colocar, Carol, aquela parte lá que a gente vai falar juntos aqui. Olha lá, irmão, quando eu tenho um problema, vamos supor, ó, na parte do forro de gesso, no geral, quem a gente pode procurar? Um gesseiro. Olha lá, você gostou, irmão Arnaldo? Tá bonita a foto, eu escolhi uma foto bonita para você, viu? Por favor, tá? Então temos aí, irmão, quando a gente detecta um problema, seja forro, alguma coisa, quando a gente já conhece as pessoas, os profissionais de todas as áreas, a gente já recorre a esse profissional, a gente dá uma ligadinha lá, fala, poxa vida, irmão, tem um problema aqui, você consegue me ajudar? Prontamente, irmão, esses irmãos aqui da igreja é abençoado. Você dá uma ligadinha de tarde, no outro dia, rapidamente, já tem uma resposta positiva para você, meus queridos, é tremendo. Vamos ver, cara, a outra parte? Pode passar. E olha lá. Se nós tivermos um problema, irmão, janelas, armários, ó, tudo que é no setor de madeira, quem que a gente pode recorrer? Olha lá, amado Rony. Olha lá, Rony, tem um probleminha aqui, ó, no meu armário. Tem um probleminha que quebrou. Debaixo da pia ali, ó, aquela parte de madeira lá, rompeu. A gente dá uma ligadinha para ele. Tem um arandela, tem alguma coisa aí, meu irmão? Tem, pode ter certeza. É maravilhoso, meu irmão. Esses são os nossos amados. Olha lá, irmão. Se tiver um problema na grama, no mato, se tiver, ó, procure quem? Um jardineiro, uma pessoa que faz tudo também, o nosso amado irmão Marcelo, Matos Jardinagem, né? Estamos fazendo aqui a propaganda também, viu, meu querido? Vamos junto aqui, ó, para fazer essa propaganda aí do seu trabalho de vocês, viu? Então pode passar, Carol.
Então, ó, irmão, temos aqui também, ó, a piscina, uma piscina que linda da casa, olha, irmão, maravilha. Deus abençoe você, irmão. Uma casa completa, com piscina, com tudo mais que nós merecemos, né, igreja? Você crê, irmão? Vocês creem? Deus prepara o melhor para você, irmão. Oh, recebe aí. Olha lá, irmão, se tem um probleminha no carro, aí o amado não veio hoje, eu ia fazer uma homenagem para ele, ele ficou triste de não poder chegar a tempo, irmãos. Olha lá, se nós temos um problema, irmão, na funilaria, temos problema no estofado, temos um problema no para-brisa, problemas no motor, problemas mecânicos, a gente já sabe quem procurar, não é verdade, irmão? Você vê que automaticamente a gente já detecta alguma coisa, porque nós vamos aprendendo com isso. A gente, quando é mais aos meninos, aos homens, vai crescendo, aí vai vendo um primo, um tio, um parente, né, um pai, fica todo olhando ali o que o pai está fazendo, ó, quebrou algo, já tem que chamar fulano. Então a gente vai aprendendo com isso, irmão. Então meu pai, na época que foi pedreiro, aprendi a fazer bastante coisas com ele. Então é maravilhoso a gente trilhando o caminho junto com pessoas assim. Então a gente vê alguma coisa, que nem na igreja, né, pastor? O pastor detecta alguma coisa, já passa para os meninos aqui para cuidar direitinho, cuidar com carinho, para que você tenha esse conchego aqui, esse conforto aqui onde você está sentado. Vamos passar, galera, para a outra parte também. Agora, irmão, e agora, quando chega um problema para nós também, irmão, para nós nos cuidarmos, é verdade? Temos ali, irmão, coloquei lá para nós, ó, problemas no cabelo. Quem que a gente procura, irmão? Esse irmão sabe? Eu pedi para tirar ali, ó, e ficou maravilhoso. Tirou, que bênção. Nossa amada Jaque, a semana toda, né, Jaque, trabalhando com ela. Deus abençoe você, obrigado. Dá pelo carinho, pelo cuidado. Eu falei, Jaque, você me socorre aqui. Faz 15 anos, pastor, que eu não apresento slide. Então os irmãos, desculpa, tá? Se tiver alguma coisa aí, vocês podem me corrigir. Falou, pastor, faltou alguma coisa aí, que faz tempo que eu não apresento slides, viu, meus queridos? Então, meus irmãos, quando tem um problema capilar, então a gente sabe para quem recorrer, meus queridos. Temos o dermatologista. Ah, pastor, mas achei que era o cabeleireiro. O cabeleireiro é para você ficar bonito, meu irmão. Agora o dermatologista vai cuidar de algum problema lá. Quando nós temos um problema nas nossas vistas, nos nossos olhos, quem que a gente recorre? Pode falar, meu, porque participa comigo, que me ajuda aqui, meus irmãos. O oftalmologista, né, irmão? Para ver ali, falou, ó, tô ficando que nem eu, irmão, ó. Eu esqueci o óculos, viu, pastor? Estou usando em casa para ler. 47 anos agora em maio, viu, irmão? Então já estou ficando, eu estou batendo o olho aqui, falei, Senhor, tem misericórdia de mim, pai. Tem que trabalhar aqui, ó, viu, irmãos? Então, meus irmãos, quando tem um problema psicológico, nós vamos procurar em quem? Um psicólogo, psicanalista. Nós vamos trabalhar com essas pessoas, psiquiatras. Quando nós temos um problema no sangue, irmão, vamos procurar quem? Um hematologista, para cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Então eu coloquei várias situações aqui, irmão, que a gente precisa de cuidado. Problemas, ó, na pele, irmão, dermatologista, no nosso aparelho digestivo, né, irmão? Procurar um gastro. Problemas, irmão, no coração, vamos procurar o quê? Um cardiologista. Problemas, irmãos, na garganta, nariz, ouvidos, vamos procurar o otorrino. E problemas, irmão, nos braços, mão, perna, joelho e pé, o ortopedista. São especialistas, especialidade. Pessoas ali que estudaram para aqui dar esse conforto também para as pessoas que sofrem tanto, né, meus queridos? Então, eu quis trazer esses exemplos para os nossos amados irmãos. Então, irmão, quando a gente detecta, quando a gente bate o olho nisso, a gente já sabe quem procurar mais ou menos, né? Para resolver, como eu falei, parte, né? Na hora a gente já consegue resolver, ou alguns dias depois, e tem coisas que parcialmente nós vamos, né, irmão, resolvendo. Tem coisas que temos que tomar, um remédio, que tem algum segmento, alguns dias desse cuidado, né, meus irmãos? E aqui essas pessoas também, irmão, vou discorrer rápido aqui para entrar na palavra do Senhor. A cura da sogra de Pedro, irmãos. Então ela estava com o quê? Os irmãos se lembram? Com febre, não é, irmão? Fala Lucas 4, 38, 39. A cura na pele. Os irmãos lembram de alguém com cura na pele que precisou? Quem? Isso, olha lá no passado. E aqui na frente a cura de 10 leprosos ou mais precisaram também de encontrar esse especialista no meio do caminho, né, meus queridos? Foram recorrer rapidamente, né?
O homem de uma mão ressequida ou ressecada, irmãos. Lucas 6,6. Os irmãos lembram dessa passagem? Os irmãos lembram quem os curou? Foi quem que curou esse homem da mão ressecada, irmão? E que dia que foi? Num sábado, né, irmão? Vocês estão vendo? Aí já começam alguns problemas lá no passado, né, irmão? Algumas contradições, as pessoas sempre julgando Jesus, porque ele quebrou o paradigma, né, irmão? Ele enfrentou um monte de situações para curar aquela pessoa, irmão. A cura, irmãos, do cego Bartimeu. Coloquei aqui Marcos 10, 46, 52. O que Bartimeu fez, irmão, para chamar a atenção de Jesus? Irmão, se lembra? Desse especialista, ele gritou, né, irmão? Chamou a atenção de Jesus, né? A cura de um surdo e gago. Marcos 7, 31, 37. Onde Jesus foi pregado aqui, não foi? Foi Efatá? Maravilhoso, irmão. A cura do servo de um centurião. Os irmãos lembram dessa passagem? Lembra o que marcou vocês dessa passagem também, meus irmãos? Ato maravilhoso, né? O que Jesus falou para aquele homem? Pode falar, irmão. Vocês, irmãos, se lembram? Tremendo, irmão. O que ele falou? Nunca achei fé como esta. Olha, irmão. Que tremenda, né? A cura de um paralítico em Cafarnaum. Marcos 2, 1, 12. E todos eles ficaram admirados, não ficaram, irmão? Com aquela gentileza, com aquela coragem daqueles 4 homens que levaram o paralítico até a presença de Jesus, né? Para ser curado. O pedido de Jairo também chamou muito a nossa atenção, né, irmão? Quando às vezes que pregam aqui, é tremendo, né? Uma passagem assim que mexe conosco, né, irmão? Não temas, crê somente. Não se lembram? A cura de uma mulher enferma, onde ele me falou quem me tocou, né, irmão? Saiu virtude, saiu o poder de Jesus Cristo. Que toque, né, irmão? Como que aquela mulher foi procurar esse especialista, né? E tocou na orla das suas vestes. A ressurreição de Lázaro, irmão. João 11, do 1 ao 42. Respondendo-lhe Jesus o que ele falou para as irmãs de Lázaro. Lembra, irmão? Não te disse, se creres, verás a glória de Deus. Tremendo, né? A cura de um coxo que estava naquela porta chamada Formosa. Lembra, irmão? Aquela pessoa toda vez ia lá para ser humilhada, ia lá para pedir uma ajuda, mas o homem de Deus estavam chegando lá naquele local, né? E o que eles falaram para aquele homem? Não tenho nem prata, nem ouro, mas tudo que tenho dou. Levante-se. Curou aquele homem. Foi procurar, foi no momento certo, né, irmão? Esse homem não podia, né, procurar uma ajuda, irmão. Ele estava ali para ser humilhado, né? Estava se humilhando ali, pedindo esmolas. Mas teve alguém que estava no caminho, um especialista, que aprendeu com o mestre, que estava indo para a casa do Senhor e abençoou a vida daquele homem. Amém, meus amados? A cura do endemoniado Gerazeno ou Gadareno, meus irmãos. Lembra naquela cidade? Depois ele foi abençoado ali e foi falando de Jesus para todas aquelas cidades de Decápolis. São 10 cidades, irmão. Com aquele jovem, com aquele homem ia falar de Jesus para aquelas pessoas. Você vê a transformação de uma vida quando encontra um especialista, irmão? Quando dá de frente com esse especialista. E esse especialista, irmão, pegou um barco, né, pastor? E ele foi lá. Falou, está na hora de eu ir lá. Porque tem alguém lá daquele outro lado, lá precisando também da minha ajuda. E ele foi lá, irmãos, e curou aquela vida. E sabe o que aconteceu lá na frente? Quando as pessoas viram aquele rapaz, olha como que ele estava bonito, irmão. Acharam um homem vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Olha, irmão, em perfeito juízo, estava lindo aquele homem, irmão. Sofrendo, padecendo, dia e noite, se machucando.
indo nas covas. Olha que humilhação, irmãos. Mas ele achou que, irmão, o especialista foi lá procurar ele e abençoar a vida dele, meus irmãos. É tremendo isso, meus irmãos, é tremendo. Bom, nós vamos entrar aqui na palavra do Senhor. Eu quis aqui pontuar para vocês a cura das pessoas, ou na pele, no corpo, na alma, no físico, como nós relatamos aqui na introdução. Nós vamos trabalhar um pouquinho aqui, irmãos, no capítulo então de Marcos. Marcos 9, do 14 ao 29, irmão. Essa passagem, irmão, me chamou muita atenção. Os irmãos vão ver aqui um pedaço, puder passar aqui para a igreja, irmão, para nós sermos abençoados também. Olha lá, irmão. A cura de um jovem possesso. Bem, vamos lá. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomado de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutieis? Que é que discutieis? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, aonde quer que o apanha, lança-te por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém, meus queridos? Essa é a passagem que nós vamos aqui compartilhar um pouquinho, meus irmãos. Vamos aqui. Imagina então, irmão, Jesus, o Monte da Transfiguração, foi conhecido, né? Ficou como o Monte da Transfiguração. Estava ali orando ao Pai, até que o Pedro, Tiago e João estavam com ele, né? E viram aquele algo maravilhoso, irmãos, ali. E ali se empolgam um pouquinho, né? A parte humana. Falou: vamos fazer aqui, Senhor Jesus, 3 tendas, né? Sempre Pedro, né? Pronto. Vamos fazer 3 tendas para o Senhor, para Elias e Moisés. E ali queriam ficar ali, aqueles homens. Mas não era ali o momento. Não era para ficar ali. Não era para ficar no aconchego, irmão. O Evangelho não é esse aconchego, meus irmãos. O Evangelho nós temos que ir. Nós temos que compartilhar. Nós temos que fazer o ID. Levar o Evangelho a toda criatura, irmão. Criatura, doa a quem doer, irmão. Temos que falar a verdade, porque ela vai libertar muitas vidas. Muitos corações serão libertos, irmãos.
E ali então, imagina Jesus então chegando, descendo ali, vindo com aqueles homens. Teve 9 dos discípulos que ficaram no meio da multidão. E aqueles 9 discípulos, pastor, todos eles já tinham recebido o quê? Um pouco atrás, já estavam com Jesus andando já há um bom tempo. E ali já tinham recebido de Jesus o quê? Vai lá, em meu nome vocês vão fazer o quê? Vão expelir demônios, vão curar pessoas. Já receberam essa autoridade, irmão, de Jesus Cristo para fazer os trabalhos que tinha que ser feitos. Mas aqui se perderam, aqui esqueceram, aqui entraram na pilha de escribas. Todas as vezes os escribas estavam no meio das pessoas, no nosso meio, no nosso convívio, irmão. Vocês estão vendo o que está acontecendo? A cada pregação, a cada culto, a cada mês, a cada semana. Não está diferente? Está estranho. Aonde você vai, as pessoas querem indagar de alguma forma, quando percebe que você é uma pessoa de Deus, que você luta para andar na contramão desse mundo, as pessoas já começam, né, colocar alguma coisa, falar alguma historinha, fazer alguma graça. É o tempo todo isso, irmão. É o tempo todo chacotas, brincadeiras. E ali então chegou Jesus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. É isso, irmão. Quem que chegou no meio da multidão, irmão? Jesus. Saudaram quem? Jesus. Estavam famintos, sedentos. Sabe aquelas pessoas que estavam famintas e sedentas? São todas aquelas pessoas que foram lá para ouvir a verdade. Para ouvir, pastor, Jesus Cristo. Para ouvir o que ele tinha para falar, a ensinar. Tinha aquelas pessoas também que foram atrás do quê? Do curador. Só cura. Só receber de Jesus e ir embora para casa. E tinha também aquelas pessoas o quê? Que julga, escriba, mestre, doutos. Pessoas inteligentes, sábias, que só acreditavam aquilo que ele estudava, que ele lia. Ia na contramão desse evangelho poderoso que liberta, irmão. É assim que é, o tempo todo. Não mudou, irmão, daquela época para cá. Só piorou, degringolou a situação, meus irmãos. As pessoas querem paralisar as igrejas, irmão. Querem parar as igrejas, irmão. Querem colocar as igrejas numa bolha. E não vão, meus irmãos. Em nome de Jesus, não vão. E ali, meus irmãos, então ele interpelou. Jesus perguntou aos escribas: o que é que discutia entre eles? O que é que estavam discutindo? Por que estamos perdendo tempo com discussão? Não tinha alguém sofrendo lá no meio da multidão? Tinha alguém sofrendo no meio de uma multidão. Estava precisando de socorro, estava precisando de ajuda, algo urgente. E eles pararam para discutir. Por quê? Nós vamos aqui descobrir, nós lemos, nós vamos ler. E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Mestre. E o pai do jovem já chamou Jesus de mestre. Porque ele já ouviu algumas vezes? Que ele já presenciou? A palavra aqui não, né, pastor, não especifica tanto assim, mas eu achei interessante ele falar de Jesus mestre. Já ouviu, já viu como Jesus fazia. O carinho que Jesus tinha para com as pessoas, ele viu, ele ouviu. Aquele Jesus, cansado, mas um semblante de Jesus ali ao mesmo tempo, irmão, estava lindo, estava reluzente. Porque lembra da nuvem que envolveu a Jesus ali naqueles homens, irmão? Jesus, ele desceu daquele monte, irmão, cheio de poder e autoridade, para curar quem quer que seja e chegasse ali no meio dele, irmão. Parou aquela multidão. Parou aqueles homens. 6 dias ele estava antes em outra multidão, e ele estava ali de novo, em outra multidão, em outro lugar, curando, falando. Já que essa multidão então estava um pouco diferente daquelas pessoas que estavam ali na frente dele. E este quer que o apanhe, lança-te em terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam.
Aí, irmão, aí já começou o pai já a falar e relatar. Eu fui pedir ajuda para os discípulos. E eles não puderam. Aqueles 9 não puderam fazer nada, irmão. E não vinham com Cristo, como eu falei aqui. Não falei para vocês, não relatei. Eles já vinham com Cristo, andavam com Cristo, aprendeu com Cristo, recebeu a autoridade de Cristo. E por quê, irmão? O que aconteceu? Você viu, irmão, que a gente às vezes, às vezes se acha numa situação ou numa posição, temos que tomar muito cuidado, né, irmão? Temos que sempre estar com o nosso coração atento à sala do trono, irmãos, e a humildade do nosso coração, falar, Senhor, eis-me aqui, tem misericórdia de mim. Aonde você vai, com quem você se depara, o que você está lendo, está sendo ensinado aqui a você, a palavra do Senhor, livros que nos ajudam. Eliane está sempre tomando cuidado aqui para falar com vocês, livros X e Y, para nos ajudar, sabe, ter uma visão aqui holística, sabe, uma visão geral desse evangelho poderoso de Cristo aqui, irmão. É isso. Então, tomar cuidado. Os 9 homens, irmão, não vigiaram e não conseguiram expelir o mal que estava naquele jovem. Então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei ele aqui, trazei esse jovem aqui, traz ele aqui lá no meio da multidão. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito que, irmão, imediatamente o agitou com violência. Caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Olha então, irmãos, vamos imaginar aqui essa multidão, imaginar aquele monte de homem de Deus, pessoas andando com Cristo. Você imagina Jesus então chegando, irmão, com aquelas vestes, com aquela veste de mestre, como foi detectado ali pelo pai. Falou, mestre, eu trouxe o meu filho aqui, estava pedindo ajuda. Então os irmãos, imagina aqui o inimigo para com Jesus, imagina naquela multidão, eu creio que a multidão naquele momento se calou, porque as pessoas então iam começar a olhar para quem? Para aquele jovem que já estava sofrendo. Imagina que hora que era que aquele jovem estava sofrendo. Será que de manhã, de tarde, de noite? Imagina quanto tempo aquele inimigo dentro daquele jovem, desde que nós vamos descobrir aqui quanto tempo mais ou menos. Imagina no meio de uma multidão, então o pai com a criança, com o jovem, imagina de 14 a 16 anos, 17 anos, um jovem, sofrendo ali no meio de uma multidão, Fernando. E aí? Então parou tudo, irmão, tudo parou. O foco então ali era Jesus. Olha o inimigo detectando ali Jesus, falou, puxa, agora, né? Agora, e aí? E os 9? E os 3? Formaram o quê? 12 discípulos. Tudo parou. Escribas pararam. Olha lá, irmão. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Há quanto tempo isso lhe sucede? O que o pai do menino falou, irmão? Desde o quê? A infância. Olha, irmão, quanto tempo sofrendo. Quanto tempo aquela família está sofrendo, irmão? Quanto tempo o inimigo vai assolando as famílias da terra? Quantos anos? Irmão, já conhece pessoas assim, irmão? Está passando por lutas já há muitos anos já. E eu vou falar algo para você, irmão, quando a mais triste que tem, irmão, quando a pessoa conhece a Jesus, vai para a casa do Senhor, frequenta a igreja, e o inimigo está assolando, irmão, essa pessoa. O inimigo está aniquilando a pessoa, está acabando com a família. Como uma vez a nossa amada irmã Matilde falou, aqui num dia de manhã, a pessoa às vezes não teve um encontro poderoso, verdadeiro com Jesus. É isso daí, irmão. Porque o inimigo assola, irmão.
O inimigo conhece as nossas fraquezas. O inimigo conhece, irmão, também o nosso deitar, o levantar. Ele vai ali, ele procura situações. E ali ele vai, aquele quebra-cabeça dele, vai querendo acabar conosco, com as famílias. Quantas vezes isso, irmão, você tem presenciado de pessoas? Ou você sofrendo uma situação, irmão, fala, Senhor, me ajude nisso. Porque essa área da minha vida, eu não estou bem. Eu estou lutando tanto tempo. Estou buscando, estou procurando. Eu não estou conseguindo eliminar da minha vida. Mas vai cair por terra em nome de Jesus, irmão, essa situação da minha, da sua vida, em nome de Jesus, irmão, daqueles que nós amamos tanto. Em nome de Jesus, irmão, nós vamos conseguir. Porque nós colocamos aqui um especialista, né, irmão? No título. E ali, irmãos, então você imagina Jesus falando, irmão, com aquele pai. E quem estava sofrendo lá no meio da multidão, irmão? O jovem. Fica até parecendo assim, né? Pô, Jesus não vai ajudar, não. Aquele jovem que estava lá se batendo, não. Que Jesus, né? É esse que demora tanto assim para ajudar aquela pessoa, irmão. Demorou tanto tempo, irmão, para esse pai pedir ajuda. Demorou tanto tempo para esse pai socorrer de alguma forma. Aqueles minutos ali, irmão, seria muito importante para ajudar todas aquelas pessoas, toda aquela multidão, todos os seus discípulos. Irmão. É um ensinamento diário com Cristo, não é verdade, não? Nós não temos aqui um ensinamento diário com Cristo, irmão? Quando nós saímos aqui da igreja, da casa do Senhor, você tem um ensinamento com Cristo? Você quer ver quando você está legal, se você está bem, é quando a pessoa pergunta algo para você lá fora, e ela te coloca meio que na parede, e você, opa, estou sentindo que a pessoa quer mexer comigo aqui. Aí você, lembra dos escribas? Espera aí, vamos colocar um pano aqui, não vamos ficar discutindo, batendo boca de Bíblia, não. Vamos apresentar o melhor, vamos ensinar para aquela pessoa aquilo que nós estamos aqui aprendendo, não é verdade, irmão? Aí com carinho, com amor, com sabedoria que Deus te dá, a gente fala para aquela pessoa, não é verdade? No momento, na hora certa. Lembra quando a palavra que você fala, a pessoa ela para? É tremendo, meus irmãos. E ali, irmãos, estão passando. Eu li aqui para os amados. Perguntou Jesus, né, irmão? No 21, no 22, irmão. E muitas vezes o tenho lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Se tu podes alguma coisa, meu irmão, olha assim, não conhecia totalmente aqui, irmão, Jesus Cristo. Né? Se tu podes alguma coisa, sabe um desespero, um cansaço físico e mental, irmão? Já viram aquelas mamães, irmão, que cuidam daqueles filhos que tem problema com drogas, irmão? É terrível. É muito triste. A cabeça da mamãe, mamães que a gente conversa, fala, moça, eu tive que vender tal coisa porque meu filho estava vendendo lá, eu tive que parar com isso. Na minha casa, irmão, essa mulher falando para mim, irmão, eu tive que falar para o pedreiro travar o meu fogão no chão. Porque ele ia vender, um jovem. Estava vendendo tudo, eu não sei mais o que faço. Não tenho mais quem pedir ajuda. Você imagina ouvir isso daí, irmão, de uma mãe sozinha, mãe solo, que é fácil para alguns homens, né, irmão? Pega a malinha, pega aquela trouxinha, ele ajunta assim, ó. Ó, para mim não dá, não estou conseguindo. Aí vai embora. Quantas mamães tá sozinha, lutando? 1, 2, 3 filhos, irmão. Problemáticos, sofrendo. E aí, irmãos, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Aí devolveu para ele, irmão. Devolveu para todos aqueles. Tudo é possível ao que crê. Até para os 12 ali. Se tivesse crido com fé, tinha expulsado aquele demônio daquele menino, não tinha, irmão? Lá atrás. Para não chegar a essa situação, esse desconforto, essa briga
generalizada no meio da multidão, irmão. Não foi qualquer briguinha não, meus irmãos. Não foi qualquer briga, não foi qualquer discussão, não. Muito feio, muito triste aquele momento, irmão. E imediatamente o pai do menino exclamou, com o que, irmãos? Com lágrimas. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Aí, pastor, ele começou a regrar a fé dele. Eu creio, com lágrimas, irmão. Você viu que Jesus falou com ele, devolveu para ele, ensinando a ele com carinho e com amor. Ele já sentiu, irmão, aquela carga, aquele poder que eu falei para vocês de Jesus, que veio lá do monte. Jesus faltava pouco tempo, irmão, para ir para a cruz. Mas ele estava naquela multidão para fazer a diferença ali. Curar aquele jovem, curar aquela vida, irmão. Vendo Jesus a multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ver. Olha, irmão, como era o inimigo, irmão. Surdo e mudo. Imagina uma criança, um jovem, sem falar. A passagem de Mateus não fala de lunático, que até então as pessoas não entendiam, né, irmão? Isso, esse inimigo, este mal, estava assolando aquele jovem. E Lucas fala, né, o meu único filho, irmão. Único filho. Você imagina? Você ter um filho com carinho, você criar, você cuidar. Esse único filho sofrendo, padecendo. Uma vida praticamente que toda ali sofrendo. Quando o inimigo então se apossava daquele menino, imagina, irmão, lançando no fogo, lançando na água, defiando a sua pele, acabando com aquele jovem. Você imagina quantos anos, quanto tempo de sofrimento, irmão. A gente tem uma dor de cabeça, você fica doido, irmão. Uma dor de cabeça forte, você não quer resolver aquela dor de cabeça. Você não corre e fala, puxa, eu vou ter que tomar um remédio X e Y, porque está me atrapalhando, eu não estou conseguindo me concentrar, trabalhar. E aí, irmãos, e quantos anos sofrendo? Então imagina, você passando ali no meio da rua, a gente vai embora para nossa casa, pega o carro, ou a carona, um aplicativo, alguma coisa. E aí a gente passa e vê alguém se jogando então na água, se jogando no fogo, olha o doido lá, olha o maluco. Será que eu vou falar isso daí, depois da palavra do Senhor? E aí, irmão, o que está sendo o meu aprendizado na casa do Senhor, na palavra do Senhor? A gente tem que começar a olhar as coisas de uma forma diferente, irmão. Não que tudo vai me convencer, não é assim não, irmão. Mas com os olhos da fé, olhos espirituais, fala, Senhor, tem misericórdia daquela vida. Uma palavra do Senhor, você pode mudar aquela situação, a história daquele homem, daquela mulher, irmão. Você anda no meio de São Paulo, irmão, é uma tristeza. Creio que muitos dos irmãos aqui, né, alguns trabalham, vão para lá, e outra parte, às vezes, não precisa de ir até lá, mas está terrível, irmão, está triste demais, São Paulo. Horrível, desculpa falar, irmão, está feio. Pessoa andando no meio da rua, você vai ali para na Celso Garcia, está terrível. A pessoa andando de roupa sutiã, roupas íntimas, irmão, está andando no meio da rua assim, irmão, comendo a laranja, assim, sujando toda. Fala, Senhor, tem misericórdia dessa vida, Pai. Imagina os carros passando e mexendo com a pessoa, meu irmão. Será que ela tem família? Será que a família está contente de ver naquela situação, irmão? Será que já pediu ajuda? Será que conseguiu ajuda? Então é muito sério o nosso evangelho, é evangelho que cura, que sara, que restaura, que abençoa as vidas. Nós estamos aqui nos preparando todas as vezes para a mudança de outras pessoas, levar a mudança. É mudança, irmão. É ir. É confrontar com carinho, com amor, ensinando as pessoas, meus irmãos. E ele agitando, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Olha ali a multidão de novo, olha. A multidão de novo se enfraqueceu, meu irmão. A multidão de novo esfriou, murchou. Olha lá, o julgamento. Nossa, morreu. Olha lá, de novo, meu irmão. Vocês estão vendo, irmão? Olha como que oscila.
A gente trabalhando esse texto aqui, esses 16 versículos, olha como que a pessoa oscila. Puxa, morreu. Não morreu não, irmão. Mas Jesus tomando pelo quê, irmãos? O que Jesus fez? Tomando pela mão. Olha aí, pastor Will. Tomando pela mão. O que ele fez com aquele jovem? O ergueu e ele se levantou. Olha, irmão, se levantou de uma humilhação. Se levantou de sofrimentos, de tristezas. Imagina, não vai mais cair, pastor, no fogo. Não vai mais cair na água. Não vai mais bater a cabeça. Não vai rilhar os dentes. Não vai com a sua boca espumar mais. Não vai mudar a sua fisionomia. Lembra do gadareno que eu falei aqui? Vestes linda, perfeita, né, irmão? É assim que aconteceu. Quando teve encontro com Jesus Cristo, com o mestre, com o especialista, irmão. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-la? Por que não podemos nós expulsá-la? Porque não vigiamos? Porque esquecemos? Porque o cansaço falou mais alto? Por quê, irmão? Porque não tivemos o quê? Fé. Lembra quantas vezes Jesus falava para os homens? Homens de pequena fé. Por que duvidaste? Não é verdade, meus irmãos? Você tem um... Desculpa, tá, irmãos? Se recompor. Respondeu-lhes, 29, irmão, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Olha a chave, irmão, para todas as coisas da nossa vida, pastor. Olha a chave para tudo que nós estamos vendo e vivendo, irmão. Jejuar e orar. Orar, jejuar, entregar, falar: Senhor, eu vou levar na sala do trono, vou colocar aos teus pés a minha dúvida, o meu medo, os meus pensamentos, o meu choro, a minha dor. Estou preocupado, o dia está difícil, a semana está difícil. Tem um especialista, irmão, pode falar para ele. Nessa manhã você vai falar para ele: Senhor, me ajude. Não sei o que está acontecendo, não estou conseguindo resolver tal situação. Está difícil lá em casa, está difícil no trabalho. Pessoas se levantando contra mim. Fazer algo, o meu nome, a minha situação, uma família, um familiar meu, não estão conseguindo. Enlace matrimonial, criança, cura. O especialista está aqui nessa manhã, querido. Ele está vendo o teu coração, a sua vida. E nós vamos aqui concluir. Pode colocar, Carol, a conclusão. Viu? Faz o favor, coloca a conclusão para mim, Carol. Olha lá, queridos. Chegou o momento que quem que precisou também de especialistas, irmão? Quem que precisou de especialista? Olha lá. Precisou de médico. Olha as áreas que ele precisou. Lembra da seta? Lembra da caneta? Nós aprendemos aqui a semana passada. Os que estavam aqui. Olha lá. Precisou, ó, os seus pés, o seu corpo, a sua cabeça não foi perfurada? Não precisou ali de um hematologista? Não estava perdendo sangue? Não estava com dor? Estava próximo da morte? E o teu coração aguentando todas aquelas dores? Irmão? O coração físico quase para parar, irmão. Porque estavam perdendo o que? Muito sangue. Imagina quantas batidas o coração de Jesus estava ali, irmão. Devido ao seu corpo esmagado. Vocês, irmãos, imaginam isso? E ali, irmãos, estava ali Jesus,
com os braços abertos, irmão, ainda salvando vidas, não é verdade? Isaías 53, né, irmão? Ali, ó. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Olha lá que lindo, irmão. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. O pastor Jânio, uma vez, ele comentou aqui rapidamente no culto da noite. Eu e o pastor Jânio chegando, as duas famílias aí na calçada. E alguém aqui da rua, o irmão Arnaldo viu ali a gente entrando na casa dessa pessoa. A mulher veio nos abordar ali no portão, né, pastor? Da igreja. Por quê, irmãos? Da parte do almoço para a tarde, irmão, da família perdeu o sossego. O irmão estava de um jeito que ninguém estava reconhecendo o irmão. Os irmãos indo embora. Aqui do lado direito é um sobrado. E ali, irmãos, aquela pessoa então dando trabalho, a gente viu ali mais ou menos que era uma pessoa querida ali, por aquela família, sabe, uns cunhados, um pessoal forte, o pai, todo mundo sofrendo ali, irmãos. A gente foi subindo e ela foi falando, quando ela nos abordou aqui, ó, vocês podem ir lá em casa, vocês são pastores, tal, falando. E a gente, não, vamos lá, pode ir, pastor, vamos. Guardamos aqui, demos a Bíblia para os familiares, fomos até lá, e ela falando no caminho, e nós chegamos ali, ele estava lá no quarto, o pastor Jânio falando com aquelas pessoas. Nós fomos orar por esse jovem de acho que 36 anos mais ou menos, sofrendo, rapaz, tamanho mediano, estava sem camiseta, e as pessoas então passaram, né, pastor, a tarde inteirinha ali, passaram a tarde inteira sofrendo, num domingo. Imagina um domingo desse, irmão, após o almoço aqui, começar um problema lá na casa de pessoa X, e ela veio então procurar quem? Pessoas que aprendem o tempo todo com quem? Com o especialista, irmão, que tem uma palavra amiga para levar para aquela pessoa, irmão. E ali nós oramos por aquela pessoa, irmão, e o pastor Jânio orando, a gente orando, ali eu estava do lado do pastor Jânio, e o pastor Jânio ainda tinha que estar confortando, consolando aquelas pessoas, perguntando algumas coisas para entender aquela situação. Quando ele olhou para mim, irmão, aí tive que lembrar da palavra, da passagem de Jesus, para repreender o demônio daquela pessoa. E ele riu, falou, quem é você? E aí, irmãos? Eu sou o pastor Ricardo. Mas em nome de Jesus Cristo, está amarrado tudo em nome de Jesus da sua vida. Satanás, sai dessa vida agora, irmão. Ele apagou ali naquela cama. Eu fiquei com receio ali, passou daquele momento de ele se levantar, irmão. Eu estava do lado assim, irmão, de uma janela alta que dava lá embaixo. Porque então a gente não conhece, né, uma astúcia do inimigo. Mas o que? Nós estávamos revestidos do que? Do nome de Jesus Cristo. Você está revestido do nome de Jesus Cristo na sua vida, irmão. Em nome de Jesus. Entenda isso. E ali, irmão, quando aquele rapaz acordou, a gente acabou de orar por ele, falamos da palavra, da passagem, para que ele aceitasse a Cristo como seu Senhor e Salvador. E ele pediu desculpa porque ele estava, né, pastor, sem a camiseta. Ficou bem, ficou em paz, a família ficou em paz, irmão. Imagina a paz voltar para uma família do domingo à tarde, às 18h40 ou 18h50 da noite. Que gostoso, irmão. Passaram a tarde toda sofrendo e veio o que, irmão? A bonança, porque Jesus libertou aquela vida. Se creres, tudo é possível ao que crê. Amém, meus queridos? Então vamos ficar de pé, vamos cantar ao Pai, vamos orar esse Jesus maravilhoso, irmão, que Ele conhece você. O especialista está aqui, irmão, de detectar problemas e resolver os problemas da sua vida.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouviu, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Santo Deus poderoso, irmãos, queria falar para você. Vamos orar aqui ao Senhor. Você tem uma vontade, algo, uma luta, uma dificuldade, nós vamos aqui orar por você. Se você quiser vir aqui na frente, sair do seu lugar, falou, pastor, eu quero orar por vidas, quero orar por pessoas, eu quero falar para as pessoas. Eu tenho uma dificuldade de falar em público, uma dificuldade de vir aqui orar, dificuldade de fazer tal coisa. E eu quero quebrar isso da minha vida. Um especialista está aqui nessa manhã. Converter alguém. Quero, junto com os músicos, quero fazer parte. E eu tenho um receio, tenho vergonha, tenho alguma dificuldade. Eu quero falar para o meu vizinho desse evangelho poderoso, mas eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo dar um passo, porque todas as vezes que eu vou falar, trava. Eu tenho algo para fazer e eu não estou conseguindo, Jesus. Faz tempo que eu estou lutando por algo na minha vida e eu não estou conseguindo me livrar disso. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você, meus queridos. Nós vamos orar como igreja, como um povo de Deus.